para falarmos sobre, novamente, darmos continuidades às questões de planejamento e orçamento. Passamos a manhã toda falando sobre isso, falando das questões aí estruturais do planejamento, do orçamento e da gestão, né, e como os programas governamentais fazem essa integração entre planejamento e orçamento. O orçamento é um detalhamento dos elementos das despesas que viabilizam a execução das ações governamentais que compõem os programas governamentais. Mas não se preocupe não, que agora nós vamos ter aqui uma passagem aqui de slides aqui pela tela, né, da apresentação da tela, que vai dar uma retomada em tudo que já foi dito aqui na parte da manhã e também no sábado anterior a esse, né, no sábado passado. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui, viu, Ivete? Vamos continuar, tá bom? Seja bem-vinda aí, boa noite e vamos Obrigada, lá. obrigada. Vou compartilhar aqui. Estávamos respondendo ao final do encontro da manhã essa diferença, o que vem a ser programas de apoio administrativo e programas finalísticos, né, dentro da estrutura de planejamento governamental. Os programas finalísticos são aqueles, né, dos quais se originarão aí a entrega de infraestrutura e serviços para o usuário final, né, para o público-alvo final aí dos programas, que vem a ser a sociedade. Então, os programas nas funções de entrega de serviços e infraestrutura. Programa na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da segurança, todos os programas que viabilizam a entrega de um ambiente de bem-estar social para o cidadão, né, que é o público-alvo das ações governamentais, público-alvo finalístico aí das ações governamentais. Já os programas de apoio são aqueles programas, conjunto de ações que viabilizam o funcionamento da estrutura governamental, né, dos governos municipal, estadual, federal, aqui na estrutura brasileira, né? E então cada uma dessas instâncias governamentais devem contar com a elaboração dos programas governamentais, programas de apoio administrativo. Por exemplo, um programa de apoio administrativo à gestão fazendária, né? Gestão fiscal do município, do estado, do governo federal, de modernização da gestão tributária, do investimento em equipamentos, em computadores, em softwares, em, por exemplo, agora, cada vez mais, né, na atualidade, em inteligência artificial, que viabilizem o trabalho da própria estrutura administrativa, do próprio governo. Não voltado para a entrega de serviços e infraestrutura ao cidadão, mas sim voltado para a viabilização das atividades administrativas governamentais. Então, é essa a diferença entre programas de apoio administrativo e programas finalísticos. Tudo bem? Aí, dando sequência, vocês estão vendo a tela, né? Tá aí na tela de vocês isso tudo. Então, dando sequência, vamos retomar aqui e passar rapidamente sobre alguns elementos que nós vimos durante os nossos encontros já do sábado passado e da manhã desse sábado. Vamos lá. Ainda falando aí sobre o orçamento programa, né, conforme o artigo 65 da Constituição Federal do Brasil, né, falando do orçamento brasileiro, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras despesas correntes. Então, despesa de capital vinculada à execução dos projetos, né, projetos que têm começo, meio e fim, que são inseridos aí nos programas governamentais, projetos, despesa de capital e despesas correntes mais vinculadas aí à execução das atividades de caráter continuado, né? Bem como os programas, novamente dizendo aí, de duração continuada, que se estende por mais de anos, né? De mais de 4 anos, enfim, até transpassa o mandato, alguns mandatos aí dos poderes executivos, por exemplo. Aí, seguindo aqui, essa figura que está aí na tela foi acrescentada à apresentação que está aí para vocês, já foi disponibilizada para vocês. É uma metodologia utilizada
para a elaboração do PPA do governo federal, que acabou de ser aprovada, né? Foi transformada em lei, o projeto de lei do PPA foi elaborado pelo Poder Executivo Federal do Brasil, enviado para o Poder Legislativo, foi elaborado de acordo com uma metodologia, né? Que pode ser, de certa maneira, bem simplificadamente representada por essa figura aí, viu? E tem a ver, tudo a ver com as questões que a Gisele me apresentou aqui, em referência a uma metodologia que se utiliza da definição de agendas transversais e critérios regionalizados na elaboração do PPA de 2024 a 2027. O que vem a ser? Como é que foi elaborado o PPA para esse período 2024 a 2027? Esse PPA foi elaborado efetivamente, né, no ano de 2023, pela equipe do governo, que foi recém-eleito lá no final de 2022, começou seu mandato em 2023 e teve esse período de 2023 até agosto de 2023 para elaborar o PPA, que abrangerá, então, os anos de 2024 até o 2027, nesse intervalo de 4 anos aí. E como foi feito isso? Primeiramente, foi colocado, né, para dentro desse processo de planejamento os valores, né, as intenções do governo que acabou de ser eleito, né, que apresentou o seu programa de governo durante a campanha eleitoral e que obteve êxito em convencer os eleitores a votarem nesse grupo político. Então, esse grupo político representa valores, representa ambições, aí, desejos, representa, enfim, vários valores envolvidos na elaboração de um programa governamental. E aí, esse programa governamental, baseado nos valores do governo atual, colocando em debate a visão de futuro desse governo atual, também identificou, por meio das suas diretrizes estratégicas, né, identificou as demandas da sociedade. Identificando as demandas da sociedade, passou a elaborar, primeiramente, a fixar objetivos estratégicos e, posteriormente, a elaborar os programas governamentais propriamente ditos. E essas diretrizes estratégicas que aparecem aí, né, na figura aí, foram definidas pelo governo e foi um fator definidor do que ele chama de agenda transversal, né? Agendas transversais, agendas na qual coloca-se um tema, um problema identificado na sociedade, uma demanda, um conjunto de demanda social, que serão trabalhados aí, né, por meio de ação de mais de um ministério, agindo de maneira transversal, vários ministérios, né? Ministério, como eu disse aqui no exemplo anterior, durante o nosso encontro da manhã, por exemplo, o Ministério dos Povos Originários elaborou, identificou uma demanda, por exemplo, no atendimento emergencial de saúde ao povo Yanomami, aqui em janeiro de 2023, né, do ano passado. Não estava nesse PPA de 2024. Mas as ações que foram executadas lá em janeiro de 2023, emergenciais, passaram a fazer parte de programas propriamente ditos aqui, elaborados, né, elaborados para compor o PPA de 2024 a 2027. E são ações transversais que contam com a atividade de vários ministérios na busca de atingir os objetivos fixados para esses programas. Então, é ação integrada de mais de um ministério, né, buscando cada um deles contribuir com o atingimento dos objetivos fixados, objetivos estratégicos fixados.